Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Tomás Araguchi. Esse é o canal Anima Astra, Alma dos Astros, e é um canal onde a gente pode falar sobre astrologia, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sempre sob a perspectiva arquetípica das coisas, isso é, sob um olhar mais profundo das coisas, tá bom? E hoje vamos falar sobre movimentos astrológicos que estão para acontecer, que são muito importantes e por isso a gente pode se preparar, pode olhar para esses eventos com uma perspectiva mais clara, uma perspectiva mais ampla e, consequentemente, com mais consciência. Então, o que eu vou falar aqui não é para servir de gatilho, não é para aumentar ainda mais os ânimos ou ansiedades que, pela configuração astrológica, estão altíssimos, embora a gente não precise de ver mapa astral para ver que o mundo está num ápice de ansiedades e de instabilidades emocionais. Mas sim, os astros eles são excelentes indicadores do momento e muito do que está acontecendo já foi avisado. Pelo menos por mim, se vocês verem lá no canal da Educação Consciencial, do amigo Lian, eu falo sobre isso lá no início de 2025. Ele abriu um espaço para que eu falasse novamente no final de 2025, porque eu já estaria mais perto desses eventos. Então, falei bastante, conversamos muito sobre esses eventos e essas tendências que estavam prestes a acontecer e estão acontecendo. Então, na dúvida, vão lá, podem ir lá no canal da Educação Consciencial, um canal parceiro de um grande amigo, e vocês podem ver, né, minha entrevista lá. Mas tem outras colaborações minhas lá naquele canal também, e vale muito a pena conhecer o conteúdo do Educação Consciencial. Mas vamos falar sobre o agora, né? Antes da gente ir pro nosso assunto, não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar, compartilhem para algum amigo, compartilhem para aqueles amigos arianos que vocês possam ter, ou pessoas que tenham Áries forte no mapa, né? Porque é claro que o que eu vou falar aqui não é específico para arianos, mas a temática do céu no momento é Áries. Então, sim, pessoas com Áries forte no mapa são impactadas diretamente. Mas os outros signos cardinais, isso é Câncer, Libra, Capricórnio, também podem sofrer esses impactos, tá bom? Então, na dúvida, compartilhe para aquele amigo que se interessa por astrologia, mas também por autoconhecimento, tá? E comentem, tragam suas dúvidas que a gente pode conversar sobre isso em vídeos no futuro, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu tinha comentado sobre essas inclinações astrológicas que a gente está vivenciando, que principalmente é com a conjunção de Saturno e Netuno, dois planetas lentos no signo de Áries. Sempre quando dois planetas lentos entram em conjunção, como eles são lentos, eles demoram atuando naquela área do zodíaco e por isso são grandes indicadores de transformações sociais. Não à toa os planetas lentos também são conhecidos como os planetas geracionais, porque eles demoram bastante nesses signos, né? Então, eles não vão interferir especificamente no mapa de poucas pessoas, mas de gerações inteiras. E não apenas são planetas geracionais, mas eles indicam fases da psique, indicam estados do inconsciente coletivo. Saturno é o planeta do tempo. Eu falei de em outros vídeos sobre Saturno aqui nesse canal também, então você que está chegando aqui pela primeira vez pode, por favor, eu recomendo que você assista os outros vídeos daqui do canal, porque eles se complementam.
Saturno fala sobre o tempo. Então, quando Saturno, em especial, se encontra com outros planetas lentos, a gente vê mudanças no tempo, mudanças na forma de enxergar o tempo e, consequentemente, grandes mudanças na história. Mudanças estruturais. Saturno também é o planeta das estruturas, né? É claro que Saturno e Netuno, no grau zero de Áries, lá no grau zero, que é o ponto vernal, é aquele ponto que inicia o ano zodiacal, exatamente foi a conjunção que foi o estopim para, por exemplo, esse conflito que a gente está vendo no Oriente Médio. Só que quando o Sol entra em Áries, isso é, na reta final de março, o Sol ele ativa essa conjunção de Saturno e Netuno. Então a gente já tinha dois planetas ali, né, com o Sol trazendo toda a sua força, toda a tônica de consciência da humanidade, a gente vê as coisas piorarem. Isso pode se traduzir em maior ansiedade, em maior impulsividade, em maior estresse para a humanidade no geral. E como eu comentei, claro que alguns signos vão sentir isso de uma forma mais visceral, mas a humanidade no geral acaba sendo afetada. Só que algo ainda pode incrementar essa receita, que é a entrada de Marte em Áries. Marte é o signo que rege Áries. Então, a gente vê que cada signo ele tem um planeta regente, um planeta que, vamos traduzir para uma linguagem mais simples, é o procurador. É o procurador, o grande procurador daquele signo. Ele comanda, é o rei, é o regente. Então, Áries, ele é comandado por Marte. E Marte, nesse tempo todo que a gente está falando aí, nesses últimos meses, por exemplo, pelo menos, ele estava em Peixes. E Peixes, Marte que rege esses atores principais que a gente está falando, ele é o dispositor, né? Ele rege Áries e Saturno e Netuno e o Sol agora, né? Entraram em Áries, entraram no reino dele, então eles são comandados pelo Marte. E Marte estava em Peixes. Peixes é um signo que, nesse contexto, a gente pode dizer que contribui para uma confusão, uma falta de materialidade para as coisas, muito disse-me-disse, muita informação que não tenha concretude, fala daquilo que está muito sutil, mas também de manipulações, de guerras, né, manipulação no ato da guerra, de fake news. Peixes é um signo cuja temática principal é a transcendência, é o que está muito além da materialidade, mas também é um signo muito relacionado à religiosidade. Então, se o planeta da guerra está em signo de peixes, a gente não pode deixar de considerar os impulsos que são motivados principalmente pela religião, pelas crenças, pelo inconsciente. Então, a gente fala muito sobre o conflito no momento, mas a gente, pelo menos poucos analistas consideram o fator religioso, que é intrínseco a muitas civilizações. E aqui eu não estou colocando o caráter de que qual religião é melhor ou pior, ou não, é um fato. As religiões, elas são intrínsecas a civilizações, principalmente as civilizações que são milenares, como
uma específica do conflito. Aliás, duas específicas do conflito, né? Então, a gente pode falar que os governantes, no momento, estão agindo de formas impensadas, sem estratégia, sem muita lógica ou sem um plano definido. A gente vê muitos analistas que desconsideram o caráter religioso, o caráter espiritual, e não é sem pensar, é muito bem pensado. Existem coisas ali muito mais profundas, né? E no momento em que essas conjunções foram ativadas no céu, isso é, ali em fevereiro, Marte, que é o regente de Áries, o regente da guerra, estava no signo de Peixes, esse signo muito associado a religiosidades. Então, esse ponto no mapa não nos deixa enganar dessa análise. É uma coisa um tanto óbvia, dado o cenário que a gente observa, o cenário histórico daquela região do mundo. Mas agora, vamos trazer isso para a gente? Vamos trazer isso para nós. Porque não adianta a gente falar de autoconhecimento sem olhar para o alto, sem olhar para o que está aqui dentro. O que acontece no mundo é um grande reflexo do que acontece dentro. E, portanto, toda uma leitura do que está acontecendo lá no Oriente Médio ou de como o céu se manifesta é totalmente desnecessário se não trouxermos isso para o aqui e agora da nossa realidade. Então, quanto nós individualmente estamos agindo de forma inconsciente ou até de forma consciente, mas refém de processos de crenças que talvez sejam muito mais antigos e tão inerentes à nossa realidade que a gente não consegue enxergar. O Marte em Peixes, nesses últimos meses, o Marte que também, é claro que aqui eu classifiquei como o planeta da guerra, mas é o grande indicador da iniciativa, da ação, da realização, do início. Quanto de início, quanto que a gente inicia, o quanto que a gente faz para a nossa vida, não está sendo influenciada por processos de crenças antigos. Se a gente considerar que Peixes é o arquétipo daquilo que está nos bastidores, isso é, aquilo que está atrás da gente, aquilo que a gente não vê diretamente, mas nos influencia, né? Pela astrologia arquetípica, Peixes é o signo do inconsciente. Antes eu estava falando do inconsciente coletivo. Agora vamos trazer isso para o inconsciente pessoal, individual. O quanto existe por trás que a gente não está vendo e que motiva nossas ações e que a gente não entende por que agimos de tal forma, por que eu fui tão ignorante com alguma pessoa, por que eu falei algo que em outros momentos eu não falaria, o que me motivou a fazer aquilo? Essa é a grande reflexão, gente. Para a gente não cair no gatilho de falar que eu fiz o que eu fiz porque os astros estavam daquele jeito. Ah, não, eu não prestei atenção porque Mercúrio estava retrógrado. Eu estou muito raivoso porque os céus estão em pólvora. Não. Quem rege sua vida é você. O céu é um grande indicador de como nós podemos viver essa fase. Então, antes de ir para a próxima etapa, né, é importante a gente olhar para dentro. Porque a próxima etapa agora eu vou falar sobre a entrada de Marte em Áries. Então, o planeta que rege Áries entra em Áries. Isso é, ele fica
domiciliado, ele está na própria casa. Esses são termos técnicos, mas são termos antigos e que norteiam uma leitura séria, aprofundada, técnica da astrologia, para a gente não ficar naquela coisa muito mística ou muito perdida, porque a astrologia é um conjunto de conhecimentos que foram validados por milênios. Tudo isso aqui é muito sério, não à toa que bate, né? Então, vamos para a próxima etapa. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque a gente fala pra caramba, né? Porque aí, o Marte, ele entra em Áries no dia 9 de abril. Então, eu estou gravando esse vídeo no dia 7, daqui a 2 dias ele entra em Áries. E o Marte, ele tem em sua característica as propriedades arianas, por isso que ele rege Áries. Então, quando ele entra em Áries, ele se sente forte. Ele se sente muito melhor do que ele se sentia quando estava em Peixe. Lembrando, Áries é o planeta da guerra, da iniciativa, dos inícios, né? Da ação, das ansiedades, do fogo. São essas temáticas. Então essas temáticas ganham uma escalada, né? Mas não só isso, ele vai entrar e vai fazer conjunção com aqueles planetas que estão ali em Áries. Netuno, primeiro Netuno. Netuno é lento, está ainda no grau 2 de Áries. Logo depois, mas a gente pode considerar que já vai ser uma conjunção, mas logo depois ele encontra com o Saturno, né? Ele não vai encontrar com o Sol ele vai migrar. Mas olha só que interessante, Sol, Saturno, Netuno e Áries, 4 planetas. Levando em consideração que eu estou usando o termo da astrologia antiga, por isso que eu falo Sol planeta. A gente sabe que não é, mas tem que trazer esse parênteses aí para alguns desavisados, né? Então, 4 astros no signo de Áries. Então, a gente vê uma tendência entre o dia 9 até o dia 20, não, até o dia 19, que é o momento em que o Sol ele sai de Áries, a gente vê esses 4 influenciando, né? Então, as coisas tendem a ficar mais agitadas. Vamos trazer isso para dentro, vamos trazer isso para a gente. A tendência é que a gente fale mais sem pensar, haja mais sem pensar. A tendência é que estejamos mais afoitos, e entrando num processo que é individual ou é coletivo? Vamos ter esse olhar mais atento. O que a gente está vivendo agora é nosso ou a influência desse coletivo que está fervilhando? Sabe? Porque, por outro lado, queria trazer aqui uma reflexão, já que a abordagem desse canal é a astrologia arquetípica, para autoconhecimento e que envolve a espiritualidade. O Sol em Áries, assim como a gente analisa o Marte como domiciliado em Áries, o Sol ele é exaltado. Às vezes eu não vejo as pessoas falando isso. E é também da astrologia antiga, as dignidades planetárias. O Sol em Áries é exaltado. Áries que tem na sua essência o eu, o ego, e o Sol, que é o próprio astro do ego, né? O Sol, ele reina Leão, mas ele é exaltado em Áries. Então, a gente vê que os egos estão inflexíveis. Mas o problema não é o ego. O ego não é um problema. O problema é o ego ferido. O problema é o ego não estruturado, o ego infantil.
em posições de liderança. Porque um ego bem construído, um ego bem estruturado, é ótimo. A gente precisa do ego para viver. A pessoa que fala que não, eu superei meu ego, está em algum processo ilusório muito forte. O problema não é o ego, é como esse ego está. E aí sim, isso pode gerar grandes problemas, né? Então, é um grande momento também para a gente ampliar nossa consciência e começar a fazer diferente. Áries é o signo do início, é o signo do começo, é o primeiro signo astrológico do ano zodiacal. Então, quando o planeta que rege Áries está ali, o Sol, que é a consciência, está ali, o Saturno, que é o medidor do tempo consciencial, do tempo cósmico, está ali, a gente está falando de um início, uma nova fase, tanto individual quanto coletiva. É muito ilusório quem acha que se a guerra acabar, o mundo vai voltar como era antes. Não vai. A gente já entrou em uma nova fase. Eu estou falando isso para vocês já há algum tempo. É só ir naqueles vídeos que eu comentei lá no início do vídeo. É uma nova fase. É um novo momento histórico. E individualmente, nós vamos sofrer muito com a mentalidade antiga em uma nova fase. Saturno também é um planeta muito associado a desapegos. É hora de se desapegar de padrões antigos, crenças antigas, rotinas antigas, formas de ver o mundo. O mundo mudou. E já que estamos na tônica do início, é muito importante que utilizemos essa energia para começar algo novo, para ser pessoas novas, para sermos pessoas mais conscientes, mais abertas a esse novo. É muito importante, gente. Porque senão a gente só vai encontrar sofrimento. Não adianta permanecer com posturas de resistência, porque eu faço isso, eu faço aquilo, sempre gostei desse jeito. A gente entrou em uma nova fase, talvez esteja muito recente para a gente perceber que essa nova fase já começou. Tá tudo muito novo, mas talvez vocês já podem observar isso no preço dos alimentos, no preço dos combustíveis, e o mundo que a gente entrou é outro. Lembrando, estou falando isso aí há mais de um ano e meio, mais ou menos. O mundo em 2025 ia passar por um ensaio para o que vai acontecer, o que está acontecendo, aliás, em 2026. Tá? E agora com essa entrada de Marte em Áries e com 4 astros em Áries, agora do dia 9 de abril ao dia 19 de abril, a gente vai ter uma super oportunidade de repensar a nova fase, a nova vida, o novo ser que nos aguarda. Tá bom? Não quero não quero provocar alarde, não quero provocar terror, eu quero trazer essa visão para dentro. Que aí a gente tem a oportunidade de não entrar nessas guerras. Eu estou vendo pessoas ao meu redor, pessoas no nosso entorno, conhecidos, vivendo grandes batalhas, algumas super pertinentes, mas em muitas outras as pessoas estão sendo arrastadas por guerras que não são delas. Se a gente for entrar em uma guerra, que seja para conquistar um mundo nosso, um mundo individual mais justo, um mundo mais consciente, mais harmônico, com uma inteireza maior de nós mesmos,
Pelo menos é a minha sugestão, porque cada um faz o que melhor pode fazer com o que tem, né? Então é isso, gente. Esse era o recado para hoje. Eu sei que eu gostaria de estar aparecendo aqui mais vezes. Eu estou recebendo mensagens das pessoas. Cadê os vídeos? Posta vídeos novos. Às vezes mandam mensagem diretamente para mim ou lá no Instagram do Anima Astra. A gente sabia que esse período seria assim. A gente já esperava, principalmente quem vive com terapia, e eu sou um terapeuta, minha esposa é terapeuta, a gente está totalmente imerso nesse mundo de terapias, a gente sabe que os terapeutas estão sendo muito demandados nessa fase. E, para variar, todo mundo muito ansioso. Então, manda mensagem que é a resposta na hora. E, galera, eu atendo em astrologia. Para quem já passou em uma leitura astrológica comigo, sabe que eu fico 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do tipo de consulta, direto conversando com a pessoa. Eu não estou vendo o celular nesse momento. E quando termina a consulta, eu preciso me recarregar, eu preciso comer, aliviar minha garganta, porque uma consulta de astrologia eu falo do início ao fim. Então, galera, eu super entendo quem eu seria se eu não entendesse o momento de ansiedade que a gente está vivendo depois de tudo que eu falei até agora. Mas saibam que eu sou humano, eu preciso comer, preciso descansar, preciso me recarregar para poder atender as outras pessoas. E a agenda está cheia, então muita gente que está nos procurando, às vezes fica desanimado porque, dependendo do tipo de consulta que ela vai passar, vai ter agenda daqui a algum tempo. Não vou ter disponibilidade para atender no dia, na semana, às vezes no mês, dependendo do tipo de atendimento que a pessoa procura, tá? Então, a gente está respondendo todo mundo, mas às vezes leva algum tempinho. Não é porque a gente está online que consegue responder. Às vezes está online porque o WhatsApp está aberto no computador, porque eu mandei o link para a pessoa, para o cliente, e eu estou atendendo a pessoa, mas não necessariamente eu estou online. Mas, enfim, tanto eu quanto a Naira, que a gente do Animaster, a gente se coloca à total disposição, tirando esse pequeno detalhe que a gente está trabalhando muito, mas a gente se coloca à total disposição e a intenção é de continuar postando outros conteúdos do tipo para a gente olhar a astrologia da forma que ela merece ser olhada, com mais profundidade, sem tantos achismos, sem tantas viagens, sem... Aqui, não estou aqui em papel de profeta, aqui eu estou com um papel de alguém que lê de forma técnica e procura trazer isso para a nossa realidade. Senão, eu ficar fazendo análise astrológica de famoso, de fulano, de ciclano, o que isso vai agregar na minha vida? A gente até pode encontrar paralelos, né? Para autoconhecimento a gente pode absorver tudo, mas vamos trazer logo isso para a nossa realidade, tá bom? Então é isso, gente. Olha, por favor, comentem, curtam, ativem o sininho, compartilhem esse conteúdo para outras pessoas que vocês sabem que podem se interessar, tá? É um grande prazer estar aqui falando com vocês e com certeza teremos outros encontros em breve. Grande abraço.